Vamos dar início aqui à aula 33 de mecânica analítica, abordando dinâmica de circuitos ou de sistemas elétricos. Para frente. A programação desta aula vamos falar sobre o princípio de Hamilton para sistemas elétricos, circuitos elétricos. Pois não? Princípio de Hamilton para circuitos elétricos. Bom, lá na aula 31, quando abordamos as leis de interconexão, foram apresentados os requisitos básicos da dinâmica de circuitos, divididos em 3 categorias. Foram descritos 2 procedimentos diretos para a obtenção de equações dinâmicas consistentes com estes requisitos. Discutir-se-ão agora 2 procedimentos indiretos para alcançar o mesmo objetivo. Esses procedimentos indiretos são métodos variacionais baseados em extensões elétricas do princípio de Hamilton. A maneira pela qual os métodos variacionais atendem indiretamente às 3 categorias de requisitos pode ser descrita da seguinte forma. O princípio de Hamilton fornece um indicador variacional. As relações constitutivas do circuito são empregadas na construção do indicador. Isso trata-se da 3ª categoria de requisitos. Para frente. As variações admissíveis do indicador são, então, consideradas. As restrições sobre as variações admissíveis são equivalentes a uma das 2 primeiras categorias de requisitos. Por fim, a anulação do indicador para variações arbitrárias equivale ao atendimento dos requisitos da categoria restante. Em frente, há 2 formas do princípio de Hamilton para circuitos elétricos e 2 indicadores variacionais correspondentes. Em uma das formas, as variáveis independentes são cargas, e na outra forma, as variáveis independentes são fluxos concatenados. Essas 2 formas correspondem aos 2 métodos diretos de formulação de equações dinâmicas para circuitos elétricos. Para frente. A validade do princípio de Hamilton nessas formas pode ser provada por um desenvolvimento totalmente elétrico, paralelo àquele que foi desenvolvido para um princípio de Hamilton para sistemas mecânicos, nas aulas 23 e 24. Ou, mais simplesmente, usando as analogias da aula anterior, para passar diretamente dos resultados das aulas 23 e 24 às contrapartes elétricas correspondentes. Não? Quando variáveis de carga são empregadas, o princípio de Hamilton para um circuito elétrico, ele afirma que um movimento dinâmico admissível das cargas de uma configuração fixa em T igual a T1 para outra configuração fixa em T igual a T2 é um movimento natural se e somente se o indicador variacional da equação 5.48, que está dizendo aí, indicador variacional é igual a integral de T1 até T2 e delta de Wm estrela menos We, mais somatória em J, de EJ delta QJ, isso aí multiplicado por dt, se esse indicador variacional se anula para variações arbitrárias admissíveis nas correntes e cargas. Pois não? Em 5.48, na equação 5.48, o símbolo delta Wm estrela representa a soma das coenergias magnéticas dos indutores individuais do circuito, e We representa a soma das energias elétricas dos capacitores individuais.
Estas funções de estado do circuito são funções das correntes e cargas que, para serem admissíveis, devem satisfazer os requisitos da primeira categoria da aula 31. Pois não. Ou seja, as correntes devem satisfazer a lei das correntes de Kirchhoff, e as variáveis de corrente e carga correspondentes devem satisfazer as relações da forma do que está aí na equação 5.49. Derivada de QJ dt tem que ser igual a IJ. Para frente. A soma sobre J na equação 5.48 é uma expressão de trabalho que contabiliza os incrementos de trabalho realizados por elementos não conservativos do circuito sob uma variação admissível das cargas. Uma discussão mais aprofundada da expressão de trabalho segue em breve. Para frente. A concordância no princípio de Hamilton de que considerarmos configurações físicas em T igual a T1 e T igual a T2 implica que as variações admissíveis ΔQJ, embora arbitrárias no interior do intervalo, devem se anular nos pontos finais, nos pontos terminais, nos pontos finais no tempo. Pois não. O requisito de que o indicador variacional, equação 5.48, se anule para variações arbitrárias admissíveis nessas circunstâncias é equivalente à imposição dos requisitos da segunda categoria da aula 31. Quando variáveis de fluxo concatenado são empregadas, o princípio de Hamilton para um circuito elétrico afirma que um movimento dinâmico admissível dos fluxos concatenados de uma configuração física em T igual a T1 para outra configuração fixa em T igual a T2 é um movimento natural se e somente se o indicador variacional da equação 5.50 é dado por indicador variacional igual a integral de T1 até T2 da variação delta de W e estrela menos WM mais somatória em J de J delta lambda J multiplicado por dt, se anula para variações arbitrárias admissíveis nas tensões e fluxos concatenados. À frente. Na equação 5.50, o símbolo W e estrela representa a soma das coenergias elétricas dos capacitores individuais e WM representa a soma das energias magnéticas dos indutores individuais. Essas funções de estado do circuito são funções de tensões e fluxos concatenados, que, para serem admissíveis, devem satisfazer os requisitos da segunda categoria da aula 31. Pois não? Ou seja, as tensões devem satisfazer a lei das tensões de Kirchhoff. E as variáveis correspondentes de tensão e fluxo concatenado devem satisfazer relações da forma como está aí na equação 5.51. Derivada de lambda-j em relação a t é igual a EJ. A soma sobre j na equação 5.50 é uma expressão de trabalho que contabiliza os incrementos de trabalho realizados por todos os elementos não conservativos do circuito sob uma variação admissível dos fluxos concatenados. Variações delta lambda j devem satisfazer os requisitos da segunda categoria para serem admissíveis e, por acordo, devem se anular nos pontos finais no tempo, T igual a T1 e T igual a T2. O requisito de que o indicador da equação 5.50 se anule para variações arbitrárias admissíveis sob essas condições é uma alternativa indireta à imposição direta dos requisitos da primeira categoria da aula 31.
E aqui terminamos a aula 33. Muito obrigado pela atenção e aguarde para a próxima aula.